O programa de hoje fala sobre internação compulsória para dependentes do crack. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Entre os especialistas, há um consenso. O sucesso do tratamento do dependente do crack, também de outras drogas lícitas e ilícitas, está diretamente relacionado com a vontade do usuário em se tratar. A internação acaba transferindo o problema de lugar, tira o dependente do convívio familiar ou das ruas, mas ela mesma ou só ela resolveria? Quais são os resultados esperados das internações compulsórias e também das involuntárias? A gente já falou aqui, começou falando isso no primeiro bloco, né? Que se ela é o último degrau de uma cadeia de coisas, ela sozinha, ela não resolve, a não ser, estou imaginando aqui, estou falando, a Célia está dizendo, olha, eu estou lutando há 11 anos e não consegui nada. Ter conseguido internar meu filho recentemente, né, Célia? Sim. De um lado, é um espaço também, um respiro para a família poder se reestruturar e tentar buscar alguma alternativa. Sim. Mas ela mesma disse, né? Se tivesse tido outras oportunidades e tal. Então, qual é o lugar de uma internação compulsória e de uma internação involuntária, digamos assim? Eu tenho, inclusive, uma pergunta aqui, que veio de Diadema, do Instituto Morin, da Tereza Oliveira, que pergunta o seguinte: a internação compulsória, ela faz uma afirmação e depois pergunta, a internação compulsória não resolveu no caso da hanseníase, há muitos anos atrás. Por que resolveria no caso das drogas? Bem Sandrina. Lembrado por ela. A gente percebe... Eu falei da onde? Estão me corrigindo aqui. Eu falei de Diadema e é Barueri, desculpe. A gente percebe que o tratamento para pessoas que fazem um uso problemático de drogas é um tratamento complexo, envolve vários fatores, né? Então não adianta os profissionais, familiares olharem só para a questão do uso, mas é importante olhar a dinâmica familiar, fazer uma política intersetorial, porque se ficar também no colo só da saúde, a saúde não vai dar conta de resolver esta questão que eu concordo bastante com o padre, que é um sintoma social. O que fizemos com a nossa sociedade, que hoje as pessoas consomem cada vez mais drogas, né? E é muito difícil a gente pensar na internação compulsória sem pensar em outras estratégias de tratamento. É importante dizer que o tratamento ele precisa ter diversas abordagens. O acompanhamento familiar, seja através de grupos, de escuta, de orientação, é importantíssimo. No CAPS, o paciente ele é atendido com a sua família e a partir de um projeto terapêutico singular. Por alguma situação de risco avaliado pela equipe, terapêutico singular, cada pessoa, né, dentro do CAPS, de todos os dispositivos que eu citei da reforma, cada pessoa ela é única e ela deve ser olhada dentro da sua história, das suas singularidades, e o projeto é pensado a partir disso. E a internação, quando ela é utilizada, ela precisa ter outros recursos. A pessoa ela vai voltar para a comunidade, então não adianta ela ficar um tempo, 6 meses, 1 ano distante da sociedade, protegida, e quando ela volta, os problemas estão lá, né? Então eu insisto para uma política intersetorial e para prevenção. A gente ouviu, né, a Célia falando do filho dela que começou o uso aos 13. Hoje eu olho para as políticas, a gente está enxugando gelo, porque a gente está querendo dar conta de um problema sem pensar nas causas deste problema. E quais seriam as causas, Bruno? Aonde estão, quer dizer, as causas econômicas, sociais? O Padre Júlio já falou de algumas, né? Uma sociedade doente, onde certas questões estão colocadas e tal. Mas, então, onde estariam as causas? Ou melhor, como fazer essa prevenção? Onde a gente começa? Na base. Eu acredito que deveria ocorrer mais a políticas que informassem a população sobre o problema da droga. Porque a droga, você não pode falar em droga, né? Se você falar, por exemplo, com uma criança ou com um adolescente sobre sexualidade, você pode, né, ser tratado que está incentivando e tal. Até que a gente encontra alguns problemas para trabalhar com questão da droga por conta disso. Antigamente o Edley tinha ele
distribuía cachimbos para a pessoa poder evitar de pegar hepatite e tal. E as pessoas falavam, você está incentivando a pessoa. Eu falei, não, se você, por exemplo, pega uma camisinha e entrega para um jovem, você não está incentivando ele a transar. Né? Você está admitindo que ele transa e está tentando evitar que ele pegue uma doença ele pode não sexualmente ele transmissível. pode não transar, mas se ele for transar e ele pode ter a opção de se proteger e o conhecimento, né? Eu acho que essa é a questão, né? As pessoas colocam que a internação, vou retomando, né? A internação compulsória tem efetividade ou não tem efetividade. Existem estudos que comprovam que a efetividade da internação compulsória, quando o cara não quer ter tratamento, é de 5%. E as pessoas que decidem fazer o tratamento por si só, sem acompanhamento nenhum, sem nenhum tipo de auxílio social, da saúde, é de 6%, sabe? Então, fica difícil você, né, falar que funciona, não funciona. Cada caso é um caso e deve ser tratado dessa forma. Padre, tocamos em questões aqui, o Bruno tocou numa questão delicada e importante. Você vem como padre, inclusive, né? Está falando, a questão das drogas também remonta a um enfrentamento que enfrente tabus, enfrente padrões morais, que saia de um lugar, às vezes, meio hipócrita da sociedade. E essa é uma discussão, por exemplo, difícil na Igreja Católica, por exemplo, né? Em relação à sexualidade, uso das drogas menos, né? Mas de todo modo a prevenção, por exemplo, a distribuição de preservativos ou de seringas e tal. A gente já ouviu algumas religiões, por exemplo, se posicionando contra, porque isso seria uma forma de estimular promiscuidade, ninguém é contra a humanização da vida. Ninguém é contra que se tenha informações claras. Você sabia que nem todo morador de rua é usuário de crack e que nem todo usuário de crack é morador de rua? Você sabia que nós somos compulsoriamente obrigados a usar açúcar refinado? E que usar açúcar refinado causa uma porção de problemas na tua saúde e na tua vida? Então nós precisamos ter informações. Nós temos trabalhado em instado a Secretaria de Estado da Saúde a fazer uma campanha de esclarecimento na TV Minuto do metrô, na CPTM, na rede de escolas públicas, municipais e estaduais. O que o Estado tem que se articular. O governo federal está colocando bilhões nesse programa de enfrentamento do crack. E o enfrentamento do crack, ele não é só da saúde social, ele também é da segurança. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, depois... Ele é também do planejamento urbano, né? Do planejamento urbano e da segurança pública. Sabe qual é o transporte mais seguro da droga? Qual é? O carro da polícia. É o transporte mais caro e mais seguro. Lá ninguém mexe, né? Lá ninguém mexe. Pode ser que eu ganhe mais um processo, aí eu vou chamar vocês para serem minhas testemunhas. Então, acho que nós temos que enfrentar o problema com cru e sem preconceito, sem medo e, em termos da igreja como padre, eu digo, ninguém vai impedir a dignidade humana e não pode quebrar. Tenha informação, que as pessoas sejam humanizadas. Por que que os jovens não consomem utopias, sonhos, lutas políticas, grandes causas? Nós tiramos dos jovens tudo, nós entorpecemos a juventude. Nós vivemos uma sociedade de razão entorpecida. Nós matamos Deus e pusemos a ciência como resposta de tudo. E vimos que a ciência não responde a tudo. E não sabe o que fazer com um jovem de 13 anos que usa crack. Porque nós entorpecemos a razão, nós fizemos todo mundo consumista e todo mundo só tem interesse se produz ou se consome. Na busca hedonista, na busca do prazer pelo prazer. E nem que seja a droga. Há o interesse do nosso sistema. Há quem diga que se os traficantes tirarem todo o dinheiro que eles têm no sistema bancário, o sistema bancário quebra. Sim, a terceira maior economia do mundo, né? Na verdade. A droga, a terceira maior, só perde para o comércio da arma e do petróleo, né? Sim. Mas, de novo, eu queria continuar aí um pouco. Eu acho que isso que o padre está dizendo é muito fundamental, mas ainda é bastante genérico. Estou pensando, ok, é verdade que a gente precisa... Eu não sei, às vezes eu fico olhando e pensando, era muito melhor
há 10 anos atrás, há 20, há 50, há 100, há 200, ou as mazelas eram outras? Quer dizer, você não tinha certas drogas sintéticas, ou elas eram inacessíveis e tal, mas se usava droga... Mas a questão de que a droga hoje entrou no mercado. Isso, ela então... faz parte do mercado. Houve um momento que ela não estava no mercado. Hoje ela está no mercado. Você acha que tudo que nós fazemos deu algum prejuízo para os traficantes? Que algum traficante faliu e foi vender pipoca em vez de vender droga? Ou foi fazer um curso do Pronatec para ser carpinteiro, porque ser traficante não dá resolveu mais. Então esse negócio, como as operações que tivemos na Cracolândia, não, vamos acabar com os traficantes, porque assim, com os usuários, porque assim os traficantes... E depois tem as drogas que são toleradas ou não. Na porta das faculdades e das universidades é happy hour. Sim. E nos lugares pobres é Cracolândia. Então depende. A droga também ela tem uma visão de classe social, ela virou uma mercadoria, tem interesse de mercado, tem o seu marketing e eles são muito mais organizados do que nós. Mas então, do ponto de vista das opções concretas, tomemos um exemplo aqui. Embora não seja com o crack, enfim, é com a maconha, mas recentemente o Uruguai, o Mujica, presidente uruguaio, resolveu tomar uma decisão de Estado de passar a interferir no comércio e no mercado de maconha. Isso poderia, quer dizer, as políticas públicas precisam também admitir uma possibilidade de interferir, ou porque a gente também já viu que a guerra às drogas não surtiu efeitos, né, como os Estados Unidos que contra o traficante. Então, que política pública para poder tocar nesta ponta da questão, não só do consumidor, né, mas também lá do traficante? Eu só faria uma pergunta: como é que o governo e a política pública interferem nas pingolândias e nas cervejolândias? Não tem interferido, né? Não tem. Que interesse o governo tem no mercado de bebida alcoólica? Então, mas Mujica no Uruguai fez alguma coisa nessa direção, ou está tentando fazer. Como é que vocês veem isso? Você tem na Espanha e na Alemanha, se não me falha a memória, lugares onde as pessoas podem consumir substâncias de uma forma mais segura. Na Holanda, clássica, né? Então, e aí você vai lá se consome muito droga injetável, você tem um espaço onde você consegue consumir a sua droga com um enfermeiro, com um médico, e aí a pessoa, mas você está, voltamos naquele assunto, né? Você está incentivando, não, você está protegendo, a pessoa vai usar droga de qualquer jeito, isso é um fato, a pessoa vai usar droga, só que naquele espaço a pessoa está protegida, porque se ela tiver uma overdose, ela vai poder ter tratamento ali na hora, a pessoa não morre, acabou, não tem problema. Aí se ela tem um insight, fala, não, tudo bem, agora eu quero ter tratamento, quero largar a droga, ela sobe um lance de degrau, lá em cima já está a clínica para ela poder se tratar, sabe? Sim. Então, acho que mudar a política pública para beneficiar, para ver a visão do usuário de droga é fundamental. E, mais importante ainda, convidar o usuário para poder criar essa política. Debater esse debate. Porque a pessoa que está lá planejando a política pública não tem uma comunicação direta com o usuário. Então ele não sabe. A pessoa que mais conhece de drogas hoje é o usuário. Agora, Sandrina, te colocando na conversa, que a gente sabe que grande parte do uso de droga, das lícitas e ilícitas, em grande medida elas são usadas, como se fala, o uso social, o uso recreativo. Quer dizer, elas não geram uma dependência a ponto de gerar um depauperamento da vida nos graus em que a gente está falando em relação aos dependentes químicos, né? De crack, por exemplo, mas também de outras drogas. E também que a sociedade convive com drogas lícitas e ilícitas milenarmente. Né? Então, como distinguir? É possível distinguir nas políticas públicas? Quer dizer, o que é o uso, o que é respeitar o direito coletivo e individual das pessoas darem um destino à sua vida, e qual é o limite, se é que tem um limite tênue entre isto e um descaso, a ausência de política pública que por conta de uma sociedade consumista, indivíduo-centrada, centrada no indivíduo, altamente competitiva, de um capitalismo que nos entorpece, enfim, né? Permite ou cria a droga também como um sintoma relevante da sua doença social mais ampla.
Essa pergunta é muito importante porque há muita confusão de um uso recreativo para um uso mais abusivo e dependente, né? Eu acho que é uma discussão importante e as pessoas precisam saber dessas informações. Os profissionais de saúde, a sociedade em geral precisa debater sobre drogas, que sempre existiu na nossa sociedade. O que diverge é como o homem se relaciona com as drogas. Tendo uma avaliação psicossocial, né, por uma equipe multidisciplinar, é possível a gente avaliar se a pessoa está fazendo um uso, né, que está trazendo problemas para suas esferas de vida, trabalho, família, estudo, né? E a partir disso, pensa-se como abordar essa pessoa a partir de informações que ela traga, né? Isso que o Bruno falou é muito importante. Se os profissionais elaboram um plano de tratamento sem conversar com o sujeito, com a família, etc., com a família, com os responsáveis, a tendência é isso virar um abstrato e fracassar. E eu preciso fazer mais um intervalo e na volta eu quero ouvir a Célia também sobre isso. A gente já volta.